noite a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos ao curso de atualização em marketing médico, captação de pacientes e posicionamento de mercado. Foi um curso que foi preparado com muito cuidado para os colegas médicos que estão aqui presentes refletirem sobre o tema marketing médico. Será um momento de grandes compartilhamentos, reflexões e muitas aprendizagens. Nossa dinâmica de hoje, ela vai contar com a explanação do tema marketing médico através de uma abordagem do Dr. Robson Cardoso sobre ética e publicidade médica, e ela vai ser mediada pelo Dr. Bruno Sander, e vamos ter também dois profissionais da área médica, da área de marketing médico, que são o Anderson Almeida e o Felipe Raioni. Após os convidados, eles realizarem as suas explanações sobre o tema, nós vamos abrir para perguntas aqui ao vivo de vocês, tá? Em nome da Promed, em nome dos professores médicos da Promed Educação Médica, nós agradecemos o apoio da divulgação deste curso aos CONASEMs, Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Federaçantas, Associação Médica de Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia, CFM, CRM do Acre, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, CRM de Minas, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Secretaria Estadual de Saúde dos Estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Natal, Palmas. Aos hospitais das clínicas de São Paulo, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Centro Médico de Campinas, Hospital Quinta D'Or, Santa Casa de Misericórdia de Maceió, São Luís, Unidade Itaim, Rede Federal de Hospitais Universitários. Somos a instituição de ensino médico APROMED, Educação Médica, Instituto de Apoio e Promoção de Ensino Médico do Estado de Minas Gerais. Nossa direção executiva possui mais de 15 anos de experiência e a nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade médica. Oferecemos educação médica continuada em diversas especialidades médicas no Brasil e no exterior. Eu tenho um enorme prazer em convidar o professor Dr. Bruno Sander para conduzir este momento junto com os demais participantes. O professor Dr. Bruno Sander, ele é doutorando pela UFMG, proprietário da clínica Medical Sander, coordenador do curso de gastroenterologia da APROMED. Dr. Bruno Sander está com a palavra neste momento. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, Dani. Agradeço mais uma vez pelo convite. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos convidados aqui nessa live, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa, e abrir um pouquinho para explicar, tentar aqui, principalmente para os colegas médicos, que eu vejo que tem muitos aqui participando. É um tema de grande relevância hoje em dia, afinal, marketing médico, a gente tem visto isso crescer cada vez mais, como a gente vai abordar aqui ao longo da live, vocês percebam que antes, marketing médico, há poucos anos atrás, não era um tema tão relevante, tão abordado. Quando eu fiz faculdade na UFMG, há muitos anos atrás, a gente praticamente não falava nada sobre marketing médico. Para que o médico precisa fazer marketing? É o paciente que vai procurar o médico. Não existe isso do médico fazer, entre aspas, uma propaganda do seu trabalho. Não existia.
hoje o mercado de trabalho, afinal, nós médicos estamos no mercado de trabalho e sendo éticos no que a gente expõe no nosso trabalho, isso vai tudo contribuir bastante, né, para como os pacientes irão nos encontrar. Esse é o foco, isso que é importante. E a gente pretende abordar aqui ao longo dessa live de uma maneira bem objetiva, bem clara e principalmente abordando a questão da ética, o que pode ser feito pelo médico, o que deve ser feito e até onde a gente pode chegar no marketing médico. Afinal de contas, nós somos médicos. Coloquem sempre isso na cabeça. O paciente espera uma postura de nós médicos, e não só dentro do consultório, mas ele espera uma postura que tenhamos nas redes sociais, na internet, em entrevistas, em revistas. Não caiam na tentação de, às vezes, ver algo que chamou atenção ou que atraiu seguidores ou curtidas e achem que isso aí é o normal. Não é. E nós estamos aqui exatamente com esse objetivo. A gente quer expor como isso é feito, como vocês realmente podem ser vistos pelos pacientes, como podem chamar a atenção de uma maneira correta e de uma maneira ética, o que pode ser feito. Então, já entrando no assunto, eu vou convidar aqui o Felipe Raione. Ele é sócio fundador da Onyx Soluções Assessoria de Marketing, que atua em território nacional no marketing médico, mais de R$1 milhão geridos em campanha. Então, e a seguir, nós vamos falar com o Anderson Almeida, né, que também é um grande amigo que eu conheço há muitos e muitos anos, da revista Saúde e Estilo, e aí eu, no momento oportuno, vou apresentar o Anderson também da maneira correta, mas vamos dar voz agora ao Felipe. Felipe, eu quero também, além de te convidar, falar o seguinte: fique à vontade, aqui estamos todos entre pessoas conhecidas, amigos, médicos, que boa parte dos nossos alunos estão acompanhando, colegas médicos das redes sociais, então fique à vontade, não precisa fazer uma apresentação tão formal nem tudo mais, até porque o que a gente quer é entender de fato o que eu, médico, busco, o que os colegas médicos buscam, como nós vamos atrair pacientes para os nossos consultórios, para as nossas clínicas, sendo éticos, fazendo a coisa da maneira correta, como precisa ser feito, e sem apelações em redes sociais ou em marketing em revista. Isso é o foco. E só reforçar, antes de mais nada, pessoal, RQE, que é o título de especialista. Se eu tiver que escolher algo, esse é o primeiro passo para a questão do marketing médico. Não se denomine especialista, por exemplo. Não existe essa questão. Muitos me perguntam, não, mas tudo bem, às vezes a pessoa me pergunta da seguinte forma: doutor, mas eu não tenho título de gastroenterologista, mas eu atendo a especialidade de gastroenterologia, mesmo sem ter título. Eu posso, no meu anúncio, escrever lá gastroenterologia? Não, não pode. Se você não tem o RQE, você não pode induzir o paciente a imaginar que você seja especialista. Você não pode nem escrever atendimento em gastroenterologia. Por isso, cada vez se faz mais importante que você tenha o seu RQE, para que até mesmo na divulgação do seu serviço, do seu trabalho, dos seus atendimentos, você possa dizer ao paciente o que você atende. Felipe, a palavra está com você. Perfeito. Muito obrigado, doutor Bruno. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação de todos, principalmente agradecer à Promed pelo convite, estar podendo falar um pouquinho aqui a respeito da parte de marketing. E a ideia aqui hoje, pessoal, realmente é a gente compartilhar com vocês um pouquinho da estratégia e vocês entenderem mesmo como se dá uma estratégia de marketing digital.
ou seja, por onde que a gente pode fazer o direcionamento das nossas ações e por onde que você vai começar ali sua estratégia. Afinal de contas, a gente tem uma série de ferramentas, seja elas redes sociais, revistas, canal de televisão, tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para estar se divulgando, né? Obviamente, seguindo todas as devidas regras, mas antes de tudo, a gente precisa entender como operacionalizar isso, ou seja, como criar uma visão estratégica para você conseguir fazer um investimento na ferramenta adequada de acordo com o seu momento dentro do seu consultório e de acordo com o direcionamento que você está fazendo da sua carreira, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com todos, tá? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. A ideia é que realmente a gente possa entender um pouquinho mais, tá, a respeito de como operacionar uma estratégia de marketing digital. E obviamente, né, eu vou abordar muito a respeito do digital, mas eu sempre deixo claro, a gente não pode colocar a nossa visão de estratégia baseada apenas em uma ferramenta. A gente precisa realmente entender se aquilo faz sentido para o seu momento de negócio, e aí sim fazer uma tomada de decisão se aquilo vale a pena ou não, de acordo com o seu momento de carreira, tá? E um primeiro ponto, eu sempre, na verdade, gosto de quebrar alguns paradigmas no que se diz respeito ao que a gente deve ter de conhecimento dentro do marketing digital, dentro do marketing como um todo, para a gente realmente quebrar paradigmas, quebrar conceitos e a gente colocar-se para se pensar. Às vezes a gente tem uma visão que é inadequada ou então baseada em hábitos cotidianos que a gente tem ali dentro da internet, e a gente acaba adotando aquilo como regra geral para o nosso modelo de negócio. Então, eu sempre falo, antes de fazer uma tomada de decisão, a gente precisa realmente saber de onde aquilo está sendo embasado. Ok, vai investir em uma plataforma? Beleza, mas aquela plataforma ali, a minha audiência se encontra ali, eu de fato vou ter a atenção do meu público, então eu vou quebrar alguns paradigmas aqui para a gente poder direcionar as nossas estratégias, tá? Então, primeiro ponto, tá, pessoal? O marketing é a ciência de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as necessidades de um público-alvo com rentabilidade, tá? Então, dentro aqui da nossa agência, quando nós da Onex Soluções, quando nós estamos atendendo os clientes, a gente sempre percebe esse conceito de que marketing ele serve apenas como uma questão de vaidade, ou seja, apenas para se exibir. Só que não, o marketing, acima de tudo, ele tem como principal fundamento a necessidade de uma empresa ou profissional se posicionar dentro de um mercado. Ou seja, esse profissional, a gente vai entender a demanda que aquele mercado tem para um determinado produto ou uma determinada prestação de serviço, e a gente vai se posicionar conforme a disponibilidade que aquele mercado tem para a gente conseguir atender essa demanda. Na questão da área da saúde, não deixa de ser diferente. Nós temos uma série de demandas para serem atendidas. No caso, as queixas dos pacientes, a partir do momento que eles estão fazendo pesquisas a respeito de problemas de saúde, ou então até mesmo procurando profissionais para sanarem os seus problemas ali dentro da internet ou dentro de um canal de comunicação. Então, a gente precisa ter realmente a questão do marketing não apenas como uma questão de satisfazer uma necessidade de divulgação própria, mas sim como uma visão de negócio para se posicionar e alcançar um determinado objetivo, tá? E aí, pessoal, eu gosto sempre de abordar aqui, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do digital, tá? Obviamente, o Anderson logo em seguida vai falar um pouquinho mais de outros canais de mídia aí que eu acho que é interessante a gente abordar. Mais uma vez eu ressalto, a gente não tem um modelo padrão de estratégia, tudo vai depender do contexto que você está inserido e o momento de negócio que você se encontra dentro do seu consultório médico, dentro da sua clínica, tá? E aqui eu vou defender um pouquinho a questão do marketing digital dentro de alguns pontos, tá? Por que a gente deve entrar dentro dessa questão da internet, tá? Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte, o marketing digital, ele vai nos permitir ter o seguinte aspecto, capacidade de previsibilidade e capacidade de escala. Ou seja, a partir do momento que nós temos dados precisos para fazer a tomada de decisão, nós conseguimos direcionar melhor os nossos investimentos e, consequentemente, como que nós vamos planejar as nossas ações de crescimento. Ou seja, nós vamos, por exemplo, vamos fazer uma campanha para saber como que está a demanda de uma determinada especialidade dentro de uma cidade,
e com base nisso, eu vou saber se eu posso promover um conteúdo ou uma informação. Deixando claro, tá, pessoal? A gente não está falando aqui de fazer anúncios de uma forma direta, mas sim de promover conteúdos de qualidade a fim de instruir um determinado mercado, instruir os pacientes a respeito de uma respectiva especialidade. Então, acaba que muitas vezes a marcação de uma consulta é uma consequência a partir do momento que você está instruindo o profissional, o paciente a respeito de um determinado tema que é de dúvida dele, tá? Então, o marketing digital, ele vai permitir, com as estratégias, com as ferramentas que a gente tem, que você se posicione e promova conteúdos, promova as informações de qualidade para educar um determinado mercado. E com base nisso, você vai começar a ter dados para conseguir direcionar as suas ações. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, fez uma dica, fez a produção de um conteúdo falando a respeito, por exemplo, do câncer de mama, tá? Esse mesmo conteúdo, ele pode ser promovido, ou seja, a gente pode criar um anúncio para fazer com que ele chegue num número maior de pessoas através das mais diversas ferramentas de marketing que a gente tem. E a partir desse momento, nós vamos ter dados que vão ser extraídos de, por exemplo, o número de pessoas que visualizaram aquele conteúdo, o tempo médio que as pessoas ficaram ali naquela leitura daquele conteúdo. Então, são dados que a gente consegue planilhar e metrificar muito bem para a gente conseguir criar previsibilidade e capacidade de escala. Ou seja, você vai saber, se eu investir X para promover determinado conteúdo, você tem uma grande probabilidade Y de obter um determinado retorno com base nesse investimento que foi realizado na promoção desse conteúdo, nessa informação que está sendo repassada para os usuários, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu sempre gosto de abordar. Outro conceito que eu sempre falo com o pessoal é a questão do que a gente tem de persona versus público-alvo, tá? O marketing digital, nós vamos ter a capacidade de fazer a segmentação de uma forma muito mais precisa, tá? O público-alvo, geralmente, ele é o quê? Homens de 40 a 50 anos, tá? Isso é um exemplo, que moram no Brasil, por exemplo. Isso é um exemplo de público-alvo. Só que esses mesmos homens, dentro dessa faixa etária, têm hábitos comportamentais que vão diferenciar cada um deles. E, consequentemente, se você tem essas informações a respeito desse usuário, você consegue direcionar melhor a sua criação de conteúdo e as informações que você vai promover dentro das suas redes sociais e dentro dos seus canais digitais, seja o seu site, seja a sua página no Facebook, sua página no LinkedIn. Ou seja, quanto mais direcionado você é dentro da sua criação de conteúdo, maior é a probabilidade de um usuário se identificar com aquela informação que está sendo transmitida, com aquela postagem que está chegando nele e, consequentemente, a gente aumenta a nossa probabilidade de conversão. Afinal de contas, ele tem aquele conteúdo, aquela informação, tem um nível de personalização muito maior com base nas características comportamentais daquele usuário. Então, por isso que a gente defende tanto essa questão da persona, tá? Recomendo todos a pesquisarem, que é basicamente a personificação ideal do paciente para o seu consultório e para a sua clínica médica, tá? Um outro ponto que eu sempre falo aqui, que eu acho bem interessante, os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. Então, dados de uma plataforma, uma das maiores da atualidade, que é a HotSuite, comprovou que o Brasil é o segundo país que mais passa tempo conectado à internet. E outra informação que é extremamente interessante ser abordada, para vocês terem uma noção, segundo o próprio Google, 1 a cada 20 buscas que a gente tem são relacionadas à área da saúde. Ou seja, em meio a uma série de infinidade de áreas de atuação que existentes, setores de engenharia, mecânica, você tem uma série de áreas ali, 1 a cada 20 buscas são a respeito de saúde. Ou seja, é um número extremamente expressivo de pessoas que estão buscando informação de qualidade para poder se direcionarem. E eu sempre falo aqui para os profissionais, quando nós estamos trabalhando, você criar conteúdo, promover informação de qualidade dentro da internet é uma forma de você contribuir com a sociedade. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento
por mais avançado que ele seja, e você retém aquele conhecimento com você e não compartilha ele, além de você não se divulgar, você também está dando a oportunidade de maus profissionais estarem crescendo dentro do mercado. É o que acontece muitas vezes com as blogueiras. Profissionais que são perfis dentro ali do Instagram, dentro das redes sociais, que não tem nenhum embasamento, não tem nenhuma formação, muitas das vezes propagando uma informação de forma inadequada para os usuários. E aí o que acontece? Por eles serem promotores de informação, de conteúdo, os usuários, as pessoas, elas acabam tendo aquilo ali como uma única fonte de consultar a informação. Ou seja, a gente precisa de fato se posicionar. Promover conteúdo, produzir conteúdo para as plataformas digitais é uma forma realmente de contribuir até mesmo com que a área médica consiga se desenvolver e consiga avançar de uma maneira saudável, a partir do momento que as pessoas vão ter informação de qualidade para sanarem suas dúvidas. Porque não tem como. A gente, obviamente, a orientação principal que a gente precisa passar para os pacientes é de, independente do problema de saúde que você esteja enfrentando, procure um profissional especialista para estar te orientando. Só que mesmo assim, as pessoas buscam informações a respeito daquela queixa, a respeito daquele problema que ela quer sanar. E isso vale muito, até mesmo a gente percebe isso muito dentro da área de estética. Tem, por exemplo, pacientes que vão fazer cirurgia ortognática, geralmente uma cirurgia muito avançada. A gente percebe que esse perfil de paciente, quando ele vai fazer a cirurgia, ele já está sabendo ali, ele já está querendo saber, até mesmo discutir com o médico. Então, assim, a gente precisa realmente se posicionar, os profissionais da área, os profissionais médicos, para realmente cada vez trazer informação de qualidade para os pacientes, para com que eles consigam chegar em profissionais qualificados. E isso, consequentemente, contribui para a sociedade como um todo, tá, pessoal? Continuando aqui, tá? Outro ponto que eu sempre gosto de abordar é o seguinte: não existe marketing sem audiência, tá? Ou seja, a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar e se colocar os nossos esforços onde a nossa audiência se encontra. Ou seja, compreenda, tente realmente entender quem que é a sua persona e fazer um estudo de qual que é o hábito comportamental do seu paciente. Onde seu paciente está buscando, antes dele marcar uma consulta, onde que ele está procurando informação? Ele vai no Google? Ele vai dentro de uma rede social? Então, a partir do momento que você compreende isso, você vai direcionar os seus esforços, independente da plataforma, qual que ela seja, para realmente se posicionar onde a sua audiência se encontra. Não adianta de nada, às vezes você faz um outdoor mega bonito, com uma arte bem legal, muito interessante, mas sua audiência não se encontra ali. É a mesma coisa de você pegar um outdoor e colocar ele no meio do deserto. Então, a gente precisa se posicionar onde a nossa audiência se encontra, tá? E deixando claro, não existe um padrão. A gente não vai, por exemplo, falar só Instagram vai funcionar, só Google vai funcionar, só televisão vai funcionar. Tudo vai depender do seu momento de negócio e a gente precisa, mais uma vez, ressaltando, compreender onde a sua audiência está localizada, tá? E aí eu sempre pontuo, tá, pessoal? Eu acho importante, eu vou começar a abordar alguns conceitos aqui, que eu acho interessante vocês saberem, até mesmo na hora de você falar assim, olha, vou contratar uma assessoria de marketing digital, uma assessoria de marketing para poder me orientar nas minhas estratégias. Alguns conceitos que são importantes para a gente conseguir realmente direcionar as nossas ações, tá? Então, aqui eu até abordo um pouquinho a respeito dos tipos principais de tráfego que a gente tem. O tráfego orgânico é aquele que você não paga, né, para poder ser exibido dentro do Google ou então dentro das redes sociais. O tráfego pago são os anúncios que a gente consegue fazer, seja dentro do Google, seja dentro do LinkedIn, dentro do próprio Instagram. Tráfego de referência, que se diz respeito quando a gente está fazendo um outro site, indica o seu site, faz uma linkagem, né? O tráfego direto, quando o cliente busca diretamente a URL ali do seu site. O tráfego social proveniente das redes sociais, tá? Quando um cliente acessa o link do seu site através de uma plataforma. E o tráfego proveniente a questões de e-mail marketing, tá? Que são campanhas que podem ser enviadas também, ok? E aqui, pessoal, entrando nessa questão de quebra de paradigmas, tá?
tem um outro ponto que eu falei, né? A gente sempre fala, a gente tem tanta informação hoje, tantas ferramentas, o próprio Facebook Insights, o Google Analytics, são ferramentas que a gente consegue extrair dados para o direcionamento das nossas ações. E a gente escuta muito esse tipo de argumentação. Mas eu não uso o Facebook, eu vou postar só no Instagram. Ok, a gente precisa entender que nós não podemos fazer nenhuma tomada de decisão baseada em hábitos comportamentais próprios. Por quê? Às vezes você tem um hábito comportamental de não utilizar o Facebook. Só que o Facebook atualmente é uma das redes sociais que tem o maior número de usuários na atualidade. E aí, consequentemente, uma parte da sua audiência pode estar dentro daquela rede social ou dentro daquela determinada plataforma. E a partir do momento que você faz a tomada de decisão baseada em hábitos comportamentais próprios, você pode estar perdendo uma grande parcela de mercado. Então, antes de fazer qualquer tomada de decisão, tenha sempre a ciência, tenha sempre o conhecimento de extrair dados de fato. Ou seja, vai criar uma campanha qualquer ela que seja, tenta perguntar, analisar, né, no caso, quantos acessos que a gente vai ter a possibilidade de alcançar, quantas pessoas estão pesquisando a respeito de determinado termo, a respeito de determinada palavra-chave. Então, com base nisso, a gente vai fazer o direcionamento das nossas ações. Sempre utilize e faça a tomada de decisão baseada em dados, informação, seja revista, seja um canal de televisão, sempre tente entender o número para garantir realmente onde que você está fazendo o direcionamento das suas ações, tá? Então, assim, pessoal, fiz algumas quebras de paradigmas aqui, né? Alguns pontos que eu achei interessante a gente abordar. E eu acho que aí você deve estar se perguntando, ok, Felipe, por onde que a gente vai começar? Por onde que eu posso iniciar a estratégia de marketing digital do meu consultório, da minha clínica médica, tá? O que a gente precisa sempre entender são 3 perguntas, basicamente. Como, quando e onde você quer chegar dentro de um determinado objetivo, tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de marketing digital, ou então até mesmo do marketing tradicional, nós temos uma série de ferramentas. E cada ferramenta tem um perfil comportamental e um tipo de direcionamento a ser realizado. E, consequentemente, se você investe em um tipo de estratégia no momento inadequado do seu negócio, dentro do seu consultório médico, consequentemente, você não vai obter sucesso dentro daquela estratégia, por mais eficiente que ela seja. E eu sempre falo, atualmente, hoje, principalmente das plataformas de redes sociais, não existe nenhuma ferramenta que não funcione. O que existe é ferramenta investida em momento inadequado. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. Às vezes você tem um consultório médico, você está com um volume de consultas baixo ali dentro daquele consultório, e aí, consequentemente, alguém chega para você e fala assim, olha, vamos fazer uma estratégia de marketing de conteúdo. Uma estratégia de marketing de conteúdo, só para vocês entenderem, é basicamente a produção de conteúdo para dentro de um blog, para você conseguir ganhar posições orgânicas ali dentro do Google. E aí, consequentemente, você vai aumentando o número de acessos do seu site. Só que uma estratégia dessa, ela geralmente tem um tempo de maturação mínimo de 1 ano a 2 anos. Ou seja, você precisa ter um esforço ali de 1 ano a 2 anos fazendo a produção de conteúdo, realmente trazendo informação de qualidade para o usuário. Só que, se o seu consultório médico, às vezes, está passando por uma dificuldade financeira você tem ali custos fixos a serem arcados, aquela estratégia, por mais eficiente que ela seja, o seu negócio, o seu consultório, não tem tempo suficiente para esperar ela funcionar. E aí, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai ter que fechar o seu consultório médico e, a partir desse momento, aquela estratégia, por mais eficiente que ela seja, ela não vai funcionar. Então, a gente vai ter uma quebra de expectativas. Então, a gente sempre precisa entender, vai investir em qualquer plataforma de marketing, seja de marketing tradicional ou marketing digital, entenda de fato o momento do seu negócio, qual que são as suas prioridades, e aí sim você vai fazer a tomada de decisão de onde começar e do que priorizar dentro dos seus investimentos, tá? Eu sei que muitas vezes a gente pode ficar assim, a gente tem esses hábitos comportamentais próprios que influenciam na nossa tomada de decisão, mas a gente tem que, de fato, analisar números. Um consultório médico, um hospital, acima de tudo, são negócios. Eu sempre até falo, conversando com os profissionais aqui, mais uma vez essa questão até da importância do RQE, né? A gente está falando de negócios. Ou seja, se às vezes você tem um paciente que ele não te conhece,
está ali no Google buscando informação para sanar uma queixa dele, ele vai entrar lá no Google e falar, olha, eu tenho 2 profissionais aqui, profissional 1, profissional 2, ok, teoricamente são os 2 da mesma área de atuação, mas esse aqui tem título de especialização, qual que eu vou escolher? Obviamente, aquele que tem uma proposta de valor maior, e isso, consequentemente, impacta na tomada de decisão do paciente na hora que ele está optando e fazendo a escolha dele ali dentro de um profissional para ajudar ele a sanar aquele problema, tá? E aí, pessoal, a gente falou aqui, né? Eu falei a respeito, mais uma vez, dessa quebra de paradigmas e eu abordei a respeito dessa questão de tempo de maturação e de entender a questão dos dados, tá? E aí eu pontuei aqui algumas das principais ferramentas que a gente tem hoje aqui dentro do meio digital, tá? Isso aqui inclui também, acho interessante a gente falar a respeito dessa parte de revista também, porque querendo ou não entra com uma questão de posicionamento de mercado. Então, assim, o que acontece? Nós temos estratégias que têm tempos de maturação diferentes. E lembrando, às vezes o seu consultório está passando por um momento financeiro difícil, não tem o porquê de você investir numa estratégia de longo prazo. Então, a gente precisa entender o momento de cada negócio. Então, por exemplo, estratégia de curto prazo, nós geralmente temos, por exemplo, a questão de anúncios para geração de tráfego para os nossos conteúdos dentro do Google e dentro do Facebook. Ou seja, isso aqui basicamente você fez um investimento, você já tem um retorno a curto prazo. Nós temos estratégias de médio a longo prazo, que é a produção de conteúdo, canal no YouTube, produção de conteúdo para mídias sociais, e-mail marketing, tá? E de mais de um ano, por exemplo, a produção de conteúdo para blog, tá? E aí a gente sempre tem essa relação de dinheiro e tempo, tá? Ou seja, a estratégia, geralmente, quanto menor é o tempo de maturação dela, menor é a capacidade de geração de receita dela. E quanto maior o tempo de maturação daquela estratégia, maior é a capacidade de receita dela. Mas aí você vai me perguntar assim, Felipe, ok, para que eu vou investir numa estratégia de longo prazo, sendo que eu tenho uma estratégia de curto prazo ali que também vai me gerar retorno? A gente precisa entender o seguinte, marketing não necessariamente serve apenas para gerar volume de atendimentos e de marcações de consulta. O marketing ele também serve para posicionamento de mercado. Ou seja, você profissional, ao longo do tempo, não deve focar apenas na questão do aumento de volume de consultas. A gente quer também aumentar o ticket médio que é cobrado por uma determinada consulta. A partir desse momento, a gente precisa entender um conceito que é muito importante, que é a questão da proposta de valor. É interessante, né, que a gente, mais uma vez, volta na questão do RQE, porque o RQE, ele basicamente vai permitir o quê? Olha, você é um profissional especialista, ou seja, você aumentou a sua proposta de valor e a sua percepção para o paciente, tá? Então, isso vai permitir com que você cobre mais pela sua consulta ao longo do tempo. Por quê? O paciente, quando ele está procurando a informação, ele entendeu qual que é a sua proposta de valor, qual que é o seu diferencial. E, querendo ou não, essas estratégias de curto prazo, o que a gente precisa entender é o seguinte, o paciente foi lá, buscou no Google, por exemplo, cirurgião plástico, tá? O tempo de tomada de decisão dele entrar dentro de um site e fazer a tomada de decisão entre ficar ou não naquele site é muito curto. Ou seja, é um espaço muito rápido para ele falar assim, se aquele profissional é competente ou não. E aí acaba que ele não dá ele não consegue absorver toda a proposta de valor daquele profissional. Já as estratégias que a gente fala de produção de conteúdo, geralmente as suas redes sociais, um canal no YouTube, ou então até o mesmo blog do seu site, o paciente geralmente ele está ali constantemente absorvendo conteúdo e informação a respeito de você como profissional e da sua área de atuação. E isso vai contribuir para, ao longo do tempo, aumentar a proposta de valor e a percepção de qualidade que ele tem a respeito de você. E aí, consequentemente, quando ele fala assim, olha, ele pode até não marcar uma consulta porque ele não tem ali uma determinada queixa naquele momento. Mas quando ele vir a ter a necessidade de contratar a sua prestação de serviço, ele vai ter mais informações a respeito do seu atendimento médico. E aí, quando ele liga na recepção da clínica, o que acontece? Ele já sabe uma série de informações. É até interessante a gente falar isso, porque até facilita para secretários. O Anderson vai até abordar um pouco mais disso, da importância de ter realmente um time de atendimento eficiente. Por quê?
o paciente ele chegou ali, se ele entende sua proposta de valor, por mais alto que seja o valor da sua consulta em relação aos seus concorrentes, ele vai saber, olha, esse profissional aqui, o valor de consulta dele é um pouco mais elevado, porque ele tem esses diferenciais, ele tem o título do RQE, ele frequenta determinados congressos, ou seja, o paciente entendeu qual que é a sua proposta de valor e, consequentemente, ele vai estar disposto a pagar mais caro para ter um atendimento médico de mais qualidade. Obviamente que a gente não pode generalizar todas as situações, tá, pessoal? E lembrando, o importante é a gente diversificar as ferramentas, né? Porque a gente precisa evoluir ao longo do tempo, aumentar o volume também, mas, igual falando, a gente precisa focar também em qualidade e, principalmente, ressalto, não existe ferramenta de marketing padrão. Tudo vai depender do momento de negócio que você se encontra. Então, antes de fazer qualquer investimento de marketing, compreenda qual que é a real situação do meu consultório. Estou passando por um momento financeiro, ou então, às vezes, eu estou com a minha agenda muito abarrotada, estou com um volume muito alto de pacientes. Às vezes, será que não seria interessante eu reduzir o volume de pacientes e aumentar o valor da minha consulta? Mas lembrando sempre, aumento de valor de consulta está associado ao aumento de proposta de valor. E aí entra mais uma vez, RQE, especializações, congressos, apresentar realmente o seu diferencial para o paciente, ok? E continuando aqui, pessoal, só para a gente prosseguir aqui. Aí o que acontece? Eu tenho alguns pontos que eu sempre gosto de abordar aqui, tá? Que eu vejo que sempre são importantes. Eu até coloquei essa questão de loja virtual aqui, porque geralmente a gente aborda também para a empresa esse assunto. Tem coisas que são muito básicas hoje que não tem desculpa para a gente ter. Ou seja, um site. A pessoa sempre fala, mas eu preciso mesmo de site. Ok, a gente precisa entender o que hoje o maior buscador de informação da atualidade é o Google. Se você não tem um site, você não está no Google. Perfil nas redes sociais, tá? Para o paciente buscar realmente ali mais informações a respeito do Instagram. Tem gente que realmente tem o hábito de fazer essa busca. O Google Meu Negócio, que é um ponto muito interessante, que eu sempre falo do pessoal, que ele é basicamente uma ficha gratuita que você consegue criar do seu consultório, da sua clínica, para os pacientes encontrarem informações a respeito de você dentro do Google. E eu sempre defendo muito a questão do Google Meu Negócio, porque ele, principalmente para buscas locais, ou seja, de pessoas que estão próximas ao seu endereço de localização, ele ajuda de fato no aumento de volume, no volume ali de procura, tá? E por último, tá? E-mail profissional e assinatura de e-mail. Pode parecer uma coisa básica, pessoal, mas o que a gente percebe de pessoas que perdem oportunidades de negócio por não ter um e-mail profissional é muito grande. Às vezes, porque basicamente, você vai ter ali, por exemplo, contato@drrenatosilva.com.br. Quando você tem esse @drrenatosilva customizado, personalizado, aquilo passa credibilidade para o paciente, mostra que é uma empresa séria, porque não tem desculpa para você não ter. Você vai pagar R$40 por um domínio, mais R$ 9,90 de hospedagem, geralmente, numa hospedagem mais em conta, para conseguir ter esse e-mail personalizado. Ou seja, são detalhes que vão fazer toda a diferença no posicionamento que você vai ter e na percepção de valor que o paciente vai ter em relação a você como profissional, tá? E aí, o que acontece? Tem alguns outros pontos, tá? Que eu não vou entrar a fundo em cada uma dessas métricas, que a gente tem um tempo curto aqui, mas aqui eu basicamente pontuei, pessoal, algumas métricas que a gente precisa sempre estudar e analisar quando a gente está fazendo a estratégia de marketing digital. Ao redor da palestra, vocês podem até perceber, eu coloquei alguns livros que eu gosto sempre de indicar para leitura, tá? Então, assim, a gente tem alguns números, você não necessariamente precisa entender todas elas, mas, assim, é importante você entender os conceitos, pelo menos básicos, para você conseguir cobrar a agência ou o profissional que esteja trabalhando ali com você os principais termos. Então, assim, eu sempre falo, hoje, o médico, ele, querendo ou não, ele é um empresário, ele está fazendo a gestão ali do negócio dele, ele está fazendo a gestão da clínica dele ali, então a gente precisa também ter o direcionamento do consultório, da clínica, com uma visão de negócios. Sem isso, basicamente, a gente está fazendo tudo no achismo, ou seja, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, assim, antes de fazer qualquer tomada de decisão, entenda realmente o que está acontecendo com as suas campanhas, com as suas divulgações. Então, vai fazer uma revista, pergunta como é que é a distribuição da revista, vai fazer uma campanha de anúncio, qual que é a probabilidade de acesso que a gente vai ter dentro dessa campanha, e aí você começa
a analisar dados realmente para poder fazer o direcionamento das suas ações e principalmente naquilo que você vai reinvestir. Eu sempre falo com o pessoal, às vezes você vai fazer uma campanha, ok, pode não dar certo num primeiro momento, mas extrai aqueles dados ali para você poder realmente analisar e criar comportamentos para saber, olha, eu fiz isso aqui, não deu certo, então não vou repetir num segundo momento, porque aí sim você vai ter um direcionamento baseado de fato em dados, não em achismo, ok? E aí, pessoal, essas mesmas métricas, tá? Elas se aplicam para cenários diferentes, tá? De objetivos. Então, assim, dentro do consultório médico, a gente tem também objetivos de negócio. Então, a gente tem a questão de branding, ou seja, aumento da proposta de valor. Isso está diretamente ligado à questão de quanto você vai cobrar pela sua consulta. A geração de receita, ou seja, a geração de demanda, tá? De realmente aumentar a procura dentro do consultório, e a questão de lealdade, ou seja, como é que é a lealdade do paciente? Às vezes, isso eu acho muito interessante na área de estética isso, porque tem determinadas especialidades, o paciente às vezes faz um procedimento de toxina botulínica, por exemplo, tá? Ele tem que renovar, ou seja, se ele não voltou ali no seu consultório, qual foi o motivo disso ter ocorrido? Então, assim, essas mesmas métricas que eu pontuei com vocês nos slides anteriores, eles são indicadores chaves de performance que nós podemos aplicar dentro do negócio, dentro do consultório médico, para direcionar as nossas ações. Então, só um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Se você quer, por exemplo, aumentar o seu posicionamento de mercado, se você quer aumentar o seu posicionamento de mercado e a sua proposta de valor, você precisa fazer com que as pessoas, na verdade, o posicionamento de mercado, não uma proposta de valor, tá? Se você quer esse objetivo, você precisa o quê? Fazer com que mais pessoas conheçam a respeito do seu trabalho. Como você faz isso? Por exemplo, aumentando o número de visitas no seu site, nas suas redes sociais. Se você quer aumentar, por exemplo, a geração de receita, ou seja, o volume de atendimentos, você precisa de captar mais leads, captar mais pessoas fazendo agendamento de consultas. E aí você tem determinadas métricas para isso. E se você quer, por exemplo, aumentar a lealdade do seu paciente, você precisa garantir com que ele continue voltando ali nas suas redes sociais, voltando ali dentro do seu site. Então, você tem, por exemplo, métricas como taxa de visitantes recorrentes, ou seja, pessoas que acessaram o seu site e retornaram novamente. Então, assim, nós temos hoje indicadores de performance muito claros para os objetivos que a gente tem. Então, não tem desculpa da gente ficar fazendo tudo baseado em achismo. Obviamente que não tem como você fazer tudo isso sozinho, você vai contar com uma assessoria de marketing, você vai contar com um profissional ali para te auxiliar, mas é importante entender esses conceitos para fazer o direcionamento da sua estratégia, ok? E aqui, pessoal, basicamente, não vou delongar muito para não passar do tempo, mas assim, a gente tem algumas questões que eu sempre indico para o pessoal fazer a análise, tá, de tempos em tempos. Então, a questão do manual da marca, se a sua identidade visual está comunicando de fato com o público que você quer. Então, às vezes você tem uma marca que está muito sofisticada, mas você tem um público que é mais popular. Então, assim, você precisa identificar se o seu consultório, se a sua linguagem de comunicação está, de fato, conversando com a audiência que você se encontra. Anualmente ou esporadicamente, o plano de marketing, né, o plano financeiro de marketing, quanto você vai investir nas respectivas plataformas. O plano de marketing digital, especificamente... Eu gosto sempre de fazer esse direcionamento. E, por último, aqui, o conceito criativo das artes, né? O que você está divulgando ali mensalmente e quanto que você vai investir para promover esses conteúdos, tá? E, por último, pessoal, para a gente encerrar aqui, não coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Ou seja, diversifique os seus investimentos de marketing. Por quê? Às vezes você está ali dependendo só do Instagram, e aí o que acontece? De um dia para a noite, o Instagram pode criar uma regra nova e a sua audiência ser cortada, ou então até mesmo você perder o seu perfil. E se você está dependendo apenas de uma fonte de canal de tráfego, de mídia, basicamente do dia para a noite você perde toda a sua fonte ali de geração de pacientes, tá? Então, assim, conforme tem a disponibilidade de investimento de recursos, vai realmente fazendo essa diversificação, tá? Basicamente é isso, pessoal, que eu queria abordar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido, de fato, contribuir, tá? De alguma forma aí com o crescimento, com o consultório médico de vocês. E me coloco à disposição também posteriormente para qualquer dúvida que tenha surgido por parte de vocês, tá? Vou passar a palavra mais uma vez para o doutor Bruno. Se tiver algum questionamento também, estou à disposição. Beleza, doutor?
Opa, muitíssimo obrigado, Felipe, pela apresentação. Acho que foi bem clara, né, para todo mundo. Ao final, nós vamos abrir aqui, inclusive, para perguntas, quem tiver dúvidas e tudo. Agora eu vou chamar, né, convidar aqui o Anderson. O Anderson já é um amigo de longa data, já conheço o Anderson há muito tempo. Ele é publicitário e diretor da revista Saúde e Estilo. Atua há mais de 20 anos no mercado, vasta experiência em grandes empresas, entre editoras e agências, incluindo as maiores do Brasil, inclusive, como a Veja, Época, Playboy, entre outras, né, Anderson? Você já tem uma boa história aí de marketing e atuação nessa área há um tempo. Então, está aberto para você falar à vontade, Anderson. Pode entrar no tema. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Muito obrigado à Promed e a todo mundo que está participando da sala. Vamos lá. Há muito tempo eu venho dessa área de comunicação, né? Eu faço parte dessa área de comunicação já há mais de 20 anos. E eu venho percebendo ao longo do tempo a importância de qualquer tipo de profissional que ele esteja sempre criando um aspecto de autoridade, né? E isso não foge em relação aos profissionais da área de medicina. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Aqui, eu vou começar com um dado aqui, pessoal, que eu sei que todo mundo que está aqui na sala não é de Belo Horizonte, mas é um dado que eu extraí daqui para fazer uma apresentação bem simples e bem didática para a gente tentar captar o que é esse momento do consumidor, para passar para vocês bem sucinto assim, como é que está essa questão de mercado, de busca de compras, de consumo, como é que o consumidor está se comportando em relação às ferramentas que a gente tem hoje. Muita coisa mudou, muita coisa vem mudando, essa parte de internet ela vem crescendo muito rápido, é difícil da gente acompanhar, é difícil quem trabalha com isso acompanhar. Imagino vocês médicos também tentarem acompanhar essa velocidade, é muito difícil, né? Eu vou passar para vocês aqui uns dados que são referentes a Minas Gerais, tá? A Minas Gerais e Belo Horizonte. Então, eu começo aqui uma apresentação com um número um pouco expressivo, né? Que são 19 mil médicos, e eu faço uma pergunta se você realmente está preparado para ingressar nessa carreira e nesse mar de profissionais que estão cada vez mais crescendo na nossa área, que é a nossa área de saúde, né? Segundo o CRM, nós temos hoje cerca de 19 mil médicos atuando nas suas respectivas clínicas, hospitais, consultórios, etc. Fora os que estão se formando, né? Uns que ainda estão ingressando na área. Então, a gente tem um crescimento aí, segundo o CRM, dentro de Minas Gerais. Nós temos, do estado de Minas Gerais, a gente tem 57 mil médicos, aproximadamente, tá? Isso é um dado de 2020. O dado de 2021 eu tentei pegar dentro do CRM, mas ele ainda não está disponível para eu fazer uma comparação de janeiro a janeiro, para vocês terem noção, tá? Então, a gente tem hoje, em Minas Gerais, 19.886 mil médicos cadastrados, e só em janeiro de 2020 e 2020 foram cadastrados 721 médicos, tá? Tá aqui o dado, para vocês terem noção, 721 médicos só em janeiro, que foi inscrito em janeiro de 2020. De lá para cá, esse dado cresceu muito, né? Já se passou um ano, não tenho dado no CRM ainda atualizado, que eu queria trazer para vocês, mas não está disponível. Mas isso é só um dado para vocês identificarem a quantidade de médicos que estão se ingressando no mercado de trabalho e o que a gente tem que fazer, o que os médicos têm que fazer para se diferenciar em relação aos concorrentes. Hoje todo mundo sabe que o médico, ele não é só médico, ele não pode ser só médico. Então, eu trouxe aqui algumas questões para vocês refletirem a partir do momento que vocês
queiram alcançar algum objetivo, seja ele aumentar o ticket médio, como o Felipe falou, ou seja ele de você ampliar o seu consultório. Isso a gente tem vários setores que a gente tem que atacar no marketing, que é possível a gente fazer isso de forma, claro que dentro dos parâmetros do Conselho Federal, né, para a gente não ultrapassar os limites da ética médica, né? O RQE ele é um ponto importantíssimo para que vocês sejam diferencial, né? Isso eu acho que tem que estar no planejamento de carreira de qualquer médico. Então, se não está ainda, eu sugiro que vocês coloquem isso em pauta a partir de hoje, né? Então, eu vou pôr algumas que foi aqui dentro das minhas visitas, eu consegui das minhas visitas médicas, eu conversei com mais de 1.000 médicos de uns anos para cá, né? Eu tenho muitas dúvidas, assim, muitas dúvidas que que os médicos me questionam, né? O que eu devo fazer para me tornar uma referência perante o meu paciente? O que eu devo fazer para manter a minha agenda cheia? O que eu devo fazer para treinar a minha equipe por um atendimento pós-venda mais efetivo? O que eu devo fazer para fidelizar o meu paciente? São dúvidas que eu escuto, assim, que são dúvidas comuns, que todos os médicos, se não todos os que já estão um passo à frente, todos eles já passaram por essa dúvida. Tá? E eu preparei, dentro dessas perguntas, dentro dessas dúvidas, alguns slides aqui que a gente vai ver, que são coisas simples que a gente pode fazer, que a gente pode adotar, que você com certeza vai começar a enxergar o mercado de outra forma, tá? A gente pode começar com um passo muito simples, que pode parecer clichê, que são as 7 regras de atendimento da Disney. Todo mundo sabe que a Disney é referência nesse aspecto de atendimento com o público, né? Então, isso é um slide, talvez, que você pode copiar e colar e deixar na mesa da sua secretária, tá? Porque isso faz total diferença no seu atendimento. Manter contato visual com o cliente, que é uma coisa importantíssima, cumprimentar e receber bem os seus clientes, seus pacientes, sempre estar disposto a oferecer ajuda, dar suporte imediato ao seu paciente, utilizar sempre uma linguagem corporal adequada. Isso não serve só para o médico, isso serve para você treinar a sua secretária, treinar a sua equipe, para eles terem esse comportamento. Preservar a experiência mágica do cliente. O que seria a experiência mágica do cliente? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é desde o cafezinho que está na sua recepção, ele tem que estar quente, ele tem que estar com adoçante, ele tem que estar com a bolachinha, ele tem que estar, o seu banheiro tem que estar exatamente perfeito, todo o seu ambiente tem que estar acolhedor para o paciente. O paciente não pode ter uma má experiência quando ele vai ter uma consulta. Quando ele vai para uma consulta, ele tem que ter um ambiente totalmente favorável, desde a sua secretária, da roupa da sua secretária, até o seu café, até a sua TV, o que está passando na sua TV, o som está alto, o som não está alto, o cheiro da sua clínica, como é que está, você está trabalhando com algum tipo de cheiro que não está muito agradável, você tem que estar atento a detalhes que o paciente, quando ele entra dentro do seu consultório, ele vai ter uma experiência que ele não vai se esquecer e ele vai levar isso para sempre. Então, isso são detalhes que você tem que jogar para dentro do seu consultório para você não correr o risco de você ter um atendimento excepcional, um atendimento excelente, e quando ela sair, ela ter um chão molhado, ela escorregar, cair e ter uma experiência péssima dentro do seu consultório. Isso não pode acontecer, né? E hoje em dia, todos nós sabemos que o médico ele tem que ter a visão
que ele não é só médico, né? Ele não precisa saber todos os conceitos de marketing, ele não precisa saber financeiro, ele não precisa saber administrativo, mas ele tem que ter a noção de cada coisa. Por quê? Porque ele tem que saber pedir para quem ele vai fazer. Ele vai contratar uma agência, ele vai contratar um administrativo, ele vai contratar um financeiro, ele tem que estar atento a tudo ao mesmo tempo, desde o atendimento telefônico da secretária dele até o final do pós-venda, quando o paciente for embora, da secretária ligar, saber se teve uma satisfação do serviço, como é que ela está. Então, ele tem que fazer a gestão do consultório dele de maneira mais ampla do que dentro do consultório. Então, ele tem que estar atento em todos os ambientes da clínica dele. Isso aí serve de padrão para qualquer profissional, não seja ele da área de saúde ou não. O pós-venda, por exemplo, é uma ferramenta que você tem que usar para tudo. Né, para tudo. Você, como cliente, consumidor, quando você compra alguma coisa, você quer ser bem amparado depois que você fez o seu pagamento, que você fez o seu atendimento, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora em relação a preço e a valor, tá? Eu fiz um didático aqui bem simples para a gente entender que a gente pode aplicar isso para qualquer coisa, para qualquer serviço, tá? E isso não foge na área da medicina, tá? O que é o preço, né? O que é o preço? Mas Anderson, o que é o preço? O que é o valor? O que eu vendo? Quando um paciente chega lá e pergunta quanto custa a sua consulta? Não é custa. Quando você fala custa, é unidade monetária, é preço. Isso não vai agregar valor em nada. Você não pode, de maneira alguma, treinar a sua equipe para falar que custa. Né? Quando você fala custa, é quando você tira um dinheiro do seu bolso para colocar o dinheiro no bolso de alguém. Isso é um custo, não vai agregar valor em nada. Quando você fala valor, é uma coisa que é a satisfação que o cliente percebe que você está dando para ele, né? Por exemplo, você vai criar um storytelling para o paciente se envolver dentro do seu serviço e captar que aquela consulta, que aquele momento que ele está indo no seu consultório é um momento de valorização. Ele vai agregar, você vai agregar valor para ele, que é o que eu falei, que é o do cafezinho tá ok, é o ambiente tá ok, é a sua secretária tá bem vestida, ela tem um atendimento perfeito, ela tem um atendimento perfeito no telefone. Então, isso tudo vai agregando valor na sua consulta, para quando você chegar lá, ela vai falar assim, pô, eu tive uma experiência muito bacana. Então, eu paguei, mas eu tive uma satisfação. Eu vim aqui no Dia das Mulheres, eu tive flores aqui, tinha um café da manhã para mim aqui no Dia das Mulheres. Você agregou valor na sua consulta, você agregou valor no seu atendimento. Né? Então, eu vou fazer só um trocadilho aqui com a gente, para a gente pensar e trazer isso para a nossa realidade, tá? Por exemplo, a gente tem um relógio aqui, que é um Hublot, do Ayrton Senna, né? Que ele tem um preço aqui, né? E temos um outro aqui que ele tem um valor. Qual que é a diferença desses dois relógios aqui? Aparentemente nenhum, né? É o mesmo relógio, é o mesmo produto, só que eu vou falar para você assim, eu vou te vender esse relógio aqui hoje por R$20. Você quer comprar? Você vai falar, não tem interesse. E se eu falar para você que esse relógio aqui, ele foi do seu ídolo, que é o Ayrton Senna, e ele faleceu. E ele me deu esse relógio antes de falecer e eu estou vendendo ele. Vai ter um valor, né? O que eu fiz com isso? Eu criei uma história, né? Agreguei valor a essa história e estou te vendendo por um valor que eu não venderia antes se eu não tivesse contado essa história, né? Então, isso serve para um dermatologista que vai fazer um botox. Agregue valor no seu produto para você poder cobrar mais, para você poder se valorizar e sair na frente do mercado. Né? Os restaurantes, eles fazem isso muito bem. Né? Por exemplo, uma banana custa o quê? R$1, R$2? Aí, não sei muito bem, que faz tempo que eu não como banana.
Por exemplo, os restaurantes, o que eles fazem, né? Eles pegam essa mesma banana, né? Coloca lá um sorvete, faz uma apresentação bonita, coloca uma florzinha, faz um empratamento bacana e fala que essa é a banana do chefe que estava lá no MasterChef da Globo, né? E aí o que ele faz? Ele pega essa banana, agrega valor nessa banana com alguns itens e ele faz o quê? Fala que é do chefe tal da Globo que participou do MasterChef lá do programa de televisão de culinária, e ele vai te vender essa banana que custa R$1 a 45, a 49, a 59 reais. O que ele fez? Ele vai agregar valor no produto dele com poucas coisas, né? E vai te vender esse produto por um valor muito maior. Então, isso serve para qualquer tipo de serviço que a gente tenha para oferecer. Sempre para você entender que você tem um produto que você está brigando com preço com outro concorrente, você vai perder cliente, não se preocupe com isso, mas se posicione no mercado. Se você se posicionar no mercado, o mercado vai enxergar valor em você. Tá? Não entre nessa guerra de preço, de eu vou baixar meu preço, vou baixar meu preço, vou baixar meu preço. Não, isso não é legal. Então, o importante é você agregar valor no seu serviço, tendo uma recepção melhor, tendo um pós-venda melhor, sendo uma referência no mercado. Como é que eu faço para ser uma referência? Eu vou até te explicar dar alguns exemplos aqui depois nos próximos slides. Para você poder cobrar mais, para você se posicionar no mercado de uma melhor forma. Tá? Então, aqui eu trouxe um dado também, que é um dado muito importante, que o atendimento é o segundo motivo que mais influencia o consumidor na decisão de uma compra, seja ela de um produto ou de um serviço. Então, o atendimento é o segundo motivo que mais influencia o consumidor. Presta atenção nesse dado. O primeiro é o profissional, que é você, ou o serviço que você está prestando. Então, são duas coisas que você tem que estar exatamente alinhada. Por que eu coloquei aqui no slide que o segundo, aqui o segundo motivo, em primeiro lugar aqui. Por que eu não coloquei que é o profissional? Porque não adianta você ter um atendimento excepcional, um serviço excepcional, se o seu atendimento é ruim. Se você for num restaurante que a comida é muito boa e a comida demorar, você vai sair de lá totalmente insatisfeito, né? Então, foque no atendimento, foque na sua secretária, foque na pessoa que está no front do seu paciente, antes de você focar no seu produto final. É claro que o profissional ele tem que estar em primeiro lugar, tá? Mas sem o atendimento, você não vai conseguir que esse paciente chegue até você, tá? E aí eu coloquei uma capa aqui, que é a capa da minha revista aqui em Minas, né? A gente tem uma revista aqui direcionada para a área de saúde. Quando eu estava na Veja, a gente tinha um projeto de uma revista de saúde lá. Esse projeto não foi para frente e eu acabei montando um projeto de saúde, que é um projeto muito bacana, que circula aqui, por enquanto, por aqui em Belo Horizonte, né? Que é um projeto muito legal. E aí, como eu venho muito dessa área de comunicação, eu sei da importância que é você, como profissional da saúde, se tornar uma autoridade, né? E o que é se tornar uma autoridade? A gente tem vários caminhos para a gente seguir aqui e falar para você como é que a gente pode se tornar autoridade. Eu vou dar algumas dicas para você. O RQE é o primeiro ponto a ser discutido, que você tem que ter um RQE. Isso aqui é um passo à frente na sua abordagem do que você pode fazer, o que você não pode fazer. Até na sua biografia do seu Instagram, essa informação é muito útil. Tá? Então, isso vai te dar um outro patamar em relação aos outros médicos. Né? Então, isso é de extrema importância, tem importância para isso. Tá?
Outra coisa, torne-se colunista de uma revista, torne-se colunista de um jornal, torne-se colunista de uma rádio, torne-se colunista de uma televisão, procure dentro, dentro do seu conselho federal que seja válido, né, que seja dentro do padrão, escreva para uma revista, para um jornal, fale numa rádio, porque o que acontece? Quando você está exposto a uma mídia, todo mundo te enxerga de uma forma diferente. Não é você que está falando que você é bom, que você é referência. É o papel da imprensa, é o papel da mídia fazer isso por você. Então, se você está ali é porque você tem um valor diferente, tá? Assessoria de imprensa, contrate uma assessoria de imprensa, né? O que faz a assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa, ela está ligado a todos os meios de comunicação. O meio de comunicação sempre procura as assessorias de imprensa para fazer uma matéria de um determinado assunto que vem em voga. O Botox está em alta, vamos falar do Botox, vamos falar não sei o quê. As televisões, rádios, os meios de comunicação procuram as assessorias de imprensa e falam assim, escuta, assessoria, você tem algum médico referência que eu possa falar do assunto para ele dar uma entrevista aqui para mim, na televisão, no jornal, que a gente vai falar isso assim, assim, assado? Aí a assessoria vai te passar esse contato, porque eles nunca entram em contato direto com o médico. Eles sempre fazem via assessoria de imprensa, para isso que serve a assessoria de imprensa, tá? Então, um outro passo, uma outra dica que você pode pegar. É claro que tudo isso são investimentos que você talvez não possa fazer de uma vez, mas, como o Felipe falou, faça um teste. Faz faz o outro, depois você faz o outro, em um outro momento você faz mais um. Vai medindo o que vai te trazendo o resultado, tá? Marketing digital, Instagram, site, etc. Eu acho que isso é mais que obrigação de qualquer médico ter um marketing digital alinhado. Não caia na armadilha de falar para o seu sobrinho fazer as suas artes, fazer o seu conteúdo. Não faça isso, tá? Entregue na mão de quem conhece, de quem sabe fazer, porque isso é de extrema importância. Hoje o consumidor ele vai nesses canais para tomar a decisão na hora de ser influenciado na escolha de um médico. Por incrível que pareça, ele procura esses dados aqui. Se você não estiver dentro desse parâmetro, infelizmente você está um passo atrás, tá? Tem uma frase do Bill Gates, né, que eu adaptei para a nossa realidade aqui, que ele fala que existem pessoas que irão fazer negócio na internet e os que irão ficar para trás. E eu coloquei aqui a palavra médico no lugar de pessoas, que eu acho que já é uma realidade dentro da medicina. Infelizmente, a gente tem que entender que o médico hoje ele tem que ser um gestor e não só um médico, tá? Então, tenha produção de conteúdo de rede social bacana, tenha um site bacana, tenha uma otimização dentro do Google bacana, faça vídeos explicativos para o seu paciente, para o seu público. Isso tudo gera investimento? Gera, mas infelizmente hoje o paciente ele está preocupado com se você não está dentro disso, você está fora do escopo para ele, tá bom? Aqui foi um pouquinho do meu posicionamento em relação a isso, tá? Eu espero ter ajudado. Fiz poucas coisas, mas algumas coisas bem sucintas para a gente tentar entender como é o mercado de trabalho hoje. Isso não serve só para o médico, ele serve para toda a área da saúde. Então, a gente tem várias coisas para a gente atacar aqui, para a gente explicar. Só que não dá tempo, senão ia ficar chato também. Tá? Então, eu procurei otimizar ao máximo o nosso
a nossa palestrinha aqui, tá? Eu estou à disposição, quem quiser fazer perguntas aí, vou passar para o doutor Bruno ver aí, que se quiser complementar, doutor Bruno, fica à vontade, tá bom? Anderson, muitíssimo obrigado mesmo pela apresentação, também bastante clara. Eu acho que você conseguiu expor muito bem principalmente a necessidade, né, que os médicos se interem desse assunto, que é o marketing médico. Hoje em dia é quase que impossível a gente pensar num médico que lida diretamente com o público, com os pacientes, e que não tem essa preocupação. Mas nós vamos abrir mais ao final para discussão, né, para perguntas. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui para lembrar a todos que hoje, às 9h30, 21h30, teremos também uma live aqui, um curso com o tema na área de psiquiatria, né, que é sociopatia, transtorno de personalidade antissocial. O que a psiquiatria tem a dizer sobre o tema. Então, hoje, às 21h30, nós vamos ter também esse tema, a discussão dessa live. E agora eu quero convidar, então, para participar aqui conosco, o Dr. Robinson Cardoso Machado. O Dr. Robinson é formado pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, especialista em medicina da família e da comunidade e em psiquiatria, possui pós-graduação em pediatria e oncologia pediátrica, doutor, né, em biotecnologia e inovação em saúde pela EMIL, Brunel World University de Miami, e atualmente ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, o CREMERO. Então, eu quero convidar aqui o Dr. Robson para participar conosco. Ele vai também apresentar esse tema e de uma visão que interessa muito a nós médicos, a visão do CRM, o que a gente pode, o que não pode fazer, e eu acho que vale muito a pena. A gente tem que ter esse cuidado, e aqui o Dr. Robson vai esclarecer a gente com bastante objetividade, eu acho que vai ajudar bastante. Dr. Robson, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu vou compartilhar a tela, tá bom? Tá ótimo. Eu espero que eu consiga aqui compartilhar. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque eu estou no celular. Não, então qualquer coisa, Dani, você pode ajudar a gente? Sim, o Maicon vai compartilhar para a gente. Isso, aí ele Obrigado. já está conosco, e à medida que for passando os slides, basta avisar aqui, doutor. Tá certo. Bem, foi criado em 1970 uma resolução, que é uma resolução já bem antiga, né? Começou em 1970, sobre anúncios e publicidade médica. Então, essa não é uma discussão dentro do Conselho Federal de Medicina, ela é uma discussão antiga, muito antiga, e ela vem acontecendo já desde essa época, e ela vem sofrendo várias mudanças, sendo que a última mudança que ocorreu em 2011, com a última resolução, que foi a 1974/11. Ela foi a última que aconteceu, e ela foi revista pelo Conselho Federal de Medicina em agosto de 2012. Então, é uma resolução que está vigente, e é ela que baliza as ações de anúncios, publicidades, do ato médico no Brasil todo. E essa resolução, ela criou uma comissão de anúncios e publicidade, que é chamada de CODAME. O CODAME, na verdade, ele não tem objetivo nenhum de cercear o ato médico de forma alguma, mas de colocar alguns limites. Porque com a internet, com as redes sociais, criou-se situações como selfies, publicização de fotos, anúncios de aparelhos, anúncios de novas terapias. E o Conselho Federal de Medicina, preocupado em que o ato médico fosse abalizado em
na medicina baseada em evidências, em fatos científicos, e que tivesse o respeito à privacidade do paciente e que o ato médico não se tornasse um ato mercantilista, ele cria essa comissão e com o objetivo exatamente de dar alguns nortes para que o médico pudesse saber exatamente como ele deveria agir diante dessas situações todas. Falar sobre marketing, eu acho que já foi falado aqui de forma bastante intensa, exaustiva, e no sentido de, eu acho que os meus colegas antecedentes que falaram muito bem, de uma forma bastante inovadora. Então, assim, o marketing médico é hoje algo real, que no passado a gente não pensava nisso. O médico só pensava em atender o paciente da melhor maneira possível, com ética, com respeito, enfatizando a relação médico-paciente. E hoje ele, mais do que tudo isso, ele também é um encantador. E ele precisa encantar através do quê? Do bom atendimento. Então, qualquer ação que você ou sua equipe, no caso a sua secretária, realiza ao estruturar o atendimento, e atender seu paciente inclui etapas como captação, atendimento e pós-atendimento. Então, tudo isso que já foi falado pelos meus antecessores. Próximo. Então, e aí vem, né, a criação dessa resolução que está vigente, que é a 1974/11, que foi revista, como eu falei para vocês, em agosto de 2012, e ela, sim, determina como nós devemos avaliar e nos conduzir no ato médico. E o objetivo dela é impedir o sensacionalismo, que é o que tem acontecido muito ultimamente, a autopromoção e o mercantilismo do ato médico. Eu acho que o sensacionalismo e a autopromoção têm sido muito mais intensos em era de redes sociais do que até o mercantilismo. E ele evita abusos em propagandas e publicidades que podem levar a processos ético-disciplinares. É importante dizer que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais não têm ideia nenhuma de punir médicos, mas sim educar, trazer a educação. Em Rondônia, da qual eu sou presidente, no Conselho Regional de Medicina, nós nunca abrimos processo ético contra o médico. Nós abrimos, sim, sindicância, chamamos o colega para se explicar das suas atitudes, e se ele para evitar que se abra um processo ético profissional contra o médico, a gente abre um termo de ajuste de conduta, que é um ato onde o médico ele é explicado a ele o que pode e o que não pode fazer, ele entende quais são os seus limites nessa questão de anúncios e publicidade, e ele assina um termo de que ele não vai recorrer aos erros, já que ele entendeu o que é possível e o que não é possível ser feito. E aí, esse termo de ajuste de conduta, que a gente chama de TAC, ele fica vigente por 2 anos. Caso aconteça do médico recorrer novamente ao erro, comprovadamente, aí sim, aí já não abre mais sindicâncias, e aí abre um processo ético profissional diretamente. Mas, normalmente, assim, 90% dos casos, isso não tem acontecido, porque o colega médico, muitas vezes, ele age por falta mesmo de conhecimento, e não por uma questão de erro mesmo médico. Próximo. E aí tá, né, as resoluções que foram criadas desde 1970, e ela foi revista pelo CFM. Ela jamais quer dizer que ela é uma limitadora do mercado, né? Foi falado muito do RQE, né? O Registro de Qualificação de Especialidade. O Registro de Qualificação de Especialidade jamais foi criado para fechar o mercado para aqueles que têm RQE e para aqueles que não têm RQE. Existe hoje uma associação de pós-graduados do MEC,
que existem as pós-graduações que o MEC reconhece. Só que essa divergência entre o que o MEC reconhece e o que o Conselho Federal de Medicina reconhece e o que a Associação Médica Brasileira reconhece, ela causa muito transtorno, muito desequilíbrio entre os próprios médicos. Mas é o que existe e é o que é reconhecido nacionalmente. Por isso que os meus antecessores falaram de forma tão ampla sobre a necessidade do RQE, porque o RQE mostra que o médico tem uma qualificação, ele tem uma formação técnica que ele conquistou, né, por méritos dele, e que faz com que ele seja realmente capacitado naquela especialidade. Então, há meios de se conseguir o RQE tanto através de uma residência médica, através da prática médica e a prova de título da sua especialidade, da qual você escolhe. Então, são caminhos que cada um vai seguir. São caminhos difíceis, nada que faça o médico ser qualificado será fácil, mas são caminhos viáveis e possíveis, e que faz, sim, o médico ter um plus, uma diferenciação no mercado de trabalho. Então, a gente fala um pouco o que é ética, né? Ética é o conjunto de normas e atitudes de caráter moral, predominantemente numa sociedade ou numa fase da história. Nós sabemos que em cada época da história a ética era diferente. E hoje isso muda conforme muda a sociedade, conforme muda a história daquele povo. Então, isso é muito mais uma questão histórica e regional, a ética, porque nós sabemos que ela muda de país a país, de local para local. E a publicidade? É um ato de publicar dados essenciais e informativos sobre produtos ou serviços, com o objetivo de esclarecer ou atrair o consumidor, cliente, usuário. Hoje, acho que a palavra cliente ela cabe muito mais do que a palavra paciente. Nós fomos habituados pelas nossas universidades a falar a palavra paciente, mas hoje o nosso paciente já não tem mais paciência para esperar o médico, para aceitar o que vem do médico. Hoje, o nosso paciente se tornou um cliente extremamente exigente, que busca informação na internet, que busca os meios para saber qual é o melhor profissional que pode atender ele na sua necessidade. Quando a resolução que criou o CODAME, que criou a ética em publicidade médica, ela tem como seu primeiro artigo, ela diz exatamente isso: entender-se por anúncio, publicidade ou propaganda, a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação de atividade profissional, de iniciativa, participação ou anuência do médico. Então, tudo que nós estamos, por exemplo, o simples carimbo, se eu não tenho RQE e eu digo eu sou psiquiatra ou exerço psiquiatria, eu já estou fazendo publicidade. E a partir do momento que eu não tenho RQE, essa publicidade é inverídica, é uma publicidade enganosa, porque eu estou falando que eu tenho uma especialidade da qual, infelizmente, o meu órgão de classe não reconhece. Por isso a importância do RQE. Então, se eu vou colocar no meu carimbo psiquiatra, exerço psiquiatria, eu tenho que ter o RQE, porque aí sim eu estou sendo sincero com o público, porque o carimbo é uma forma de publicidade. Carimbo, receituário, a simples marcação na porta, dizendo a sua especialidade ou não, isso tudo são meios de publicidade, não somente as redes sociais. E aqui, além daquilo que eu acabei de falar para vocês, sobre a questão da forma como eu me apresento ao público, existem outras questões que essa resolução de 1974/11, que criou o CODAME, ele fala, né? Então, fotos de antes e depois de procedimentos. Nós sabemos que cada paciente reage de uma forma diferente ao procedimento que eu coloco. E ao expor essas fotos de pós-procedimento, mesmo que o paciente assine um termo de concordância disso, eu estou fazendo uma propaganda enganosa, porque
nós sabemos que na medicina nada é igual sempre e cada paciente é um universo diferente. Então, isso é uma propaganda enganosa, né? Outra coisa são os selfies em local de trabalho. Isso, o CFM entende que você quebra o anonimato e a privacidade. Uma coisa é eu tirar um selfie meu. Eu estou no meu consultório, eu tiro um selfie e eu publico, eu sozinho. Outra coisa é eu colocar nesse selfie um cliente meu dentro da minha sala de atendimento. Isso entende-se como a quebra do anonimato ou da privacidade. Outra coisa é eu falar de aparelhagens e novas tecnologias. Eu apresentar o aparelho e a tecnologia é uma coisa, não há problema nenhum. Mas eu dizer que esse aparelho e essa tecnologia é a melhor que existe no mercado e que ela vai revolucionar o tratamento do paciente, isso é uma quebra, isso sim é uma publicidade enganosa. Expressões aditivadas, isso acontece muito nas redes sociais, onde o colega diz, esse é o melhor tratamento, ou o melhor profissional, o mais completo que pode se existir. Nós garantimos um resultado excelente, resultado garantido. Somos o único capacitado nessa determinada área. Então, são formas de eu me autopromover de uma forma desequilibrada, de uma forma antiética. Eu estou dizendo que eu sou o tal e o melhor da minha área e o resto é o resto. Isso é antiético. E, finalmente, compartilhar informações não comprovadas. Isso tem acontecido muito em eras de pandemia, em eras do Covid. Estão se surgindo vários tratamentos, várias formas de tratar essa doença que é nova para a humanidade, que, infelizmente ou felizmente, ainda não existe comprovação científicas claras que esse ou aquele tratamento é o melhor. São tratamentos off-labels. O CFM não condena que você execute, mas ele condena quando você diz que aquilo é realmente cientificamente comprovado, que aquilo é o melhor para o seu paciente. Claro que o paciente ele pode, com consentimento informado, ele se submeter a tratamentos inovadores. Isso, se ele se concordar isso, ok. Mas eu divulgar isso como algo cientificamente aprovado já é uma grande distância. E eu devo tomar muito cuidado com isso, com quem eu divulgo, sendo isso ainda ou não reconhecido pela comunidade científica. E aí as penalidades são administrativas. Inicialmente, o processo que segue é o mesmo processo para qualquer denúncia, lembrando que as denúncias elas podem ser feitas por clientes, por pacientes, mas ela também pode ser feita pela mídia, quando a mídia faz a divulgação e chega ao conhecimento dos conselhos regionais. Então, as penalidades tudo começa através de uma sindicância, onde o colega médico tem que explicar o porquê que ele está fazendo aquele tipo de anúncio, aquele tipo de publicidade. Eu exercer a medicina como eu quiser, eu posso. A lei que criou o ato médico, ela nos dá essa liberdade de eu exercer qualquer especialidade que eu queira. Isso eu tenho todo o direito, mas eu publicitar, eu anunciar algo da qual eu não tenho ainda o reconhecimento do registro de qualificação de especialidade, da qual eu ainda não tenho como provar que aquilo é cientificamente adequado, aí eu recorro a um desequilíbrio, a um processo. Então, abre-se a sindicância. Se a sindicância provar que houve uma possibilidade de ter havido algum tipo de deslize ou de infração ao Código de Ética Médica, aí inicia-se um processo ético profissional administrativo. E esse processo ético profissional administrativo ele vai ter todo um trâmite legal que vai chegar a um julgamento, e nesse julgamento pode ter a lei, além de ser inocentado o colega médico, mas ele pode também ser punido. E se ele for punido, ele vai chegar a vários tipos de punições, como a advertência confidencial,
a censura confidencial, a censura pública, onde vai ser feito essa censura num jornal de grande circulação da sua localidade, a suspensão temporária, e hoje a lei permite no máximo 30 dias de suspensão, onde ele não vai poder exercer a medicina em lugar nenhum do Brasil, até o limite máximo, que até hoje, graças a Deus, a gente nunca soube de nenhum conselho regional que chegou ao ponto da cassação do exercício profissional. Eu acho que para chegar a essa graduação da cassação é porque um colega que já foi punido outras vezes em várias situações e ele costumazmente continua infringindo o Código de Ética Médica. Aí a questão de graduação da penalidade, como acontece na justiça. E isso na esfera administrativa. Lembrando, senhores e senhoras, que existe também a esfera penal e o médico pode responder ao artigo 196 do Código Penal, que fala exatamente dessa concorrência desleal quando eu crio uma situação que não é verdadeira. Então, assim, por que isso tudo, né? Qual a importância dessas regras todas e por que foi se criada essa CODAME, né, essa comissão que avalia os anúncios e publicidades médicas? O objetivo é exatamente educacional, é limitar o direito do médico dentro do ato médico para que haja uma ética, né? Visa estabelecer esses parâmetros, são práticos e visam uma prática médica segura, onde todos nós, médicos do Brasil, estamos sabendo qual é o caminho que devemos seguir. E todos os abusos que ocorrem, que estão fora dessas regras, necessitam ser coibidos para que a prática médica seja respeitada e ela tenha um limite ético profissional que nos balize para a qualidade do atendimento. Então, quando eu falo do marketing médico, quando eu falo de como encantar o meu paciente de forma ética e profissional, de mostrar a qualidade do meu trabalho, isso é importantíssimo, como foi feito nessa live. Mas eu também tenho que saber, de forma segura e clara, quais são os limites da minha capacidade, desse anúncio, dessa publicidade, para que eu seja ético com a minha especialidade e com os meus colegas de trabalho. Bem, era isso que eu tinha para dizer. A gente só veio no objetivo de esclarecer algumas dúvidas que existem sobre as regras que o Conselho Federal de Medicina criou e que os conselhos regionais todos seguem, executam essas normas, para que todos pudessem ter uma noção ampla do que é isso, do que são essas leis. E eu fico à disposição, caso haja alguma dúvida, algum esclarecimento. Obrigado. Dr. Robson, muitíssimo obrigado pela apresentação. Acho que foi realmente bastante esclarecedora, principalmente essas questões, né, de como funcionam as punições, esclarecendo que a função dos CRMs em geral, ao contrário do que muitos imaginam, não é punitiva, muito pelo contrário. O CRM, ele, antes de punir, ele dá ao médico diversas outras opções de corrigir o que não está certo, ele orienta, ele oferece termos de ajustamento de conduta. Então, às vezes, eu acho que os médicos têm essa visão um pouco errônea de que, não, o CRM está aqui só para punir médico. Não funciona dessa forma, muito pelo contrário. O CRM, eu tenho que tenta fazer com as grandes dificuldades que ele enfrenta, jogar a favor do médico, mas às vezes é difícil, às vezes a gente vê situações que realmente saltam aos olhos e o CRM, nesse caso, realmente tem que agir de uma maneira mais rígida e, de fato, punir, porque senão vira uma terra de ninguém. E, como a gente viu no ano passado, ainda é a profissão que é mais respeitada pela população brasileira, o profissional que é mais, não só respeitado, mas mais confiável pela população brasileira, ainda é o médico, né? Eu achei essa reportagem, inclusive, muito interessante. Muito interessante. Precisa de que
dentre todas as profissões, o que o brasileiro, a população em geral, ele tem maior confiança é no médico. Então, eu acho que cabe realmente ao CRM manter essa postura para que isso não mude jamais. Essa é a minha ideia. Então, fica aberto aqui a perguntas. Quem quiser enviar alguma pergunta pelo chat, está à disposição para todos. O tempo já se alongou um pouquinho, mas, doutor, eu queria fazer uma pergunta específica, enquanto se alguém quiser fazer outra, vai enviar no chat. Eu vi que você abordou a questão das punições. Às vezes a gente vê lá no jornalzinho do CRM, olha, doutor fulano de tal, ele tem uma pena de censura pública, por exemplo, lá no jornalzinho, por ter transgredido o código de ética número tal, aquele. Como funcionam essas punições? Por exemplo, o médico ele foi punido porque ele, de alguma forma. Só que, algum tempo depois, existiu outro processo contra esse mesmo médico e ele também foi condenado. Aquela punição anterior é cumulativa? Como é que isso funciona? Então, não, os processos todos são totalmente diferenciados. Cada médico ele é julgado pelo seu ato de denúncia, enfim, mas de forma separada. Só que quando o relator e o revisor, que são os que vão fazer o voto, e a plenária do conselho vai mediante esses votos, eles vão analisar se aderem, acatam o voto do relator ou do revisor ou não, podendo até ter um voto divergente, né? O conselheiro que está na plenária ele pode não concordar nem com o relator, nem com o revisor e fazer um voto separado, e aí a plenária vai ter que votar 3 votos, né? O voto do relator, do revisor e do voto divergente. O objetivo, nesse momento, é ver a graduação do ato da infração. Porque se eu tenho um médico que ele tem vários processos e ele tem uma condenação em vários processos e ele acaba recorrendo novamente no mesmo erro, no mesmo ato médico, então aquelas graduações que ele já teve, que foram graduações iniciais, para que, objetivando que ele compreendesse que ele errou e não expô-lo à opinião pública e criar maiores dificuldades para ele, mas para que ele entendesse que aquilo estava errado e ele não tomou nenhum tipo de atitude, ele continuou errando. Então, isso só mostra o quê? Que ele é contumaz e ele não tem respeito ao Código de Ética Médica, que é o código que todos nós estamos ligados. E aí sim, a plenária vai ter um voto com relação àquele processo específico que é parecido com os demais, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais forte, do que se fosse uma primeira vez que ele estivesse cometendo aquele ato errado. Então, a graduação, na verdade, tem a ver com o seu histórico de atitudes e erros que ele já cometeu no passado. Perfeito. O que levaria, então, neste caso, a uma punição mais severa no caso de reincidência. Exatamente, mas lembrando que sempre é preciso que o processo esteja intransitado e julgado. Eu não posso acusar o médico ou dar uma punição mais forte ao médico porque ele tem processos abertos naquele ato. Se aquele processo ainda não está julgado, então não houve total, ampla e perfeita defesa do médico. Então, eu não posso me basear nesses processos em aberto. Eu tenho que me basear naquilo que está intransitado e julgado. Perfeito. Não, esclarecido. Muitíssimo obrigado. Alguém, mais alguma pergunta? Dani quer fazer o encerramento, já que não tem umas perguntas no chat. E o horário também já se alongou, né? Senão já vai começar a próxima aqui já... Eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? E lembrar mais uma vez, né? Só dando continuidade aí que o doutor Bruno Sander falou, que hoje ainda nós vamos ter às 21h30 o curso com o tema Sociopata, transtorno de personalidade. O que a psiquiatria tem a dizer? Com a doutora Kelly Robbins e com o doutor Luiz.
Então, nós estamos aqui encerrando este momento. Gostaria de agradecer a todos os participantes, foram momentos brilhantes, tenho certeza que foram de grande valia para aprendizados, foram de grande valia para reflexões e esclarecimentos também, né? Que às vezes a gente tem aquelas dúvidas e a gente não tem um momento como esse para a gente poder debater as nossas dúvidas. O corpo docente, então, em nome do corpo docente da Promed, eu agradeço a todos os palestrantes desta noite por esse momento maravilhoso, por esse momento de grandes aprendizagens. E eu agradeço também a todos os colaboradores da Promed que sempre cuidam de cada detalhe para garantir o sucesso dos nossos eventos. Doutor Bruno Sander, o meu muito obrigado também ao senhor ter orquestrado esse momento aqui conosco tão bem. Então, nós estamos terminando e, como representante do corpo docente, eu agradeço a presença de todos aqui e desejo-lhes uma excelente noite.